Então, quero convidar os pró-reitores, companheiros aí, né, na luta. Vamos pelo IFB, professor Adilson, professor Vigílio, do EF Goiano, professor Delmir, do IFMS, Mato Grosso do Sul, e o professor Carlos, do Mato Grosso, por favor. E juntamente com eles, nós convidamos também, que são as pessoas que vão nessa tarde estar conosco aqui também, que são as pessoas que fazem parte da construção do plano de permanência e êxito dos institutos federais da região Centro-Oeste. Então, eu convido aqui a Ivonete, do IFB, o Tiago, do Instituto Federal de Goiás, a Miriam e o Cláudio, do IF Goiano, a Gláucia, tá ali a Gláucia, e a Luciana, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Bom, então essa dinâmica da tarde agora, nós vamos ter cada Instituto Federal contando um pouquinho como foi feita a construção dos planos, que desencadeou em 2013, né, que já foi aqui hoje de manhã rememorado em função do acórdão do TCU, e que nós fomos demandados a entregar um plano para a CETEC no ano passado, em junho do ano passado, fazendo um ano, né? Alguns institutos foram mais rápidos e conseguiram concluir esse plano, pelo menos uma minuta de plano. Outros, como nós, o IF Goiás, nós fomos mais rebeldes e agora que nós estamos concluindo o nosso plano. Então, nós temos aí vários, né, diferentes, né, conduções nesses institutos, e todos eles com o mesmo objetivo, né, na construção de um plano que fosse para além de de atender uma demanda da CETEC ou de atender uma demanda do TCU. Era algo que está assim, batendo em todas as nossas portas, né, que é essa questão da gente trabalhar assim com acesso, com a permanência e com êxito desses alunos dentro da nossa rede federal. E então nós já fizemos, como a Vivi falou, já outros 2 ciclos. O primeiro foi sobre a identidade dos institutos federais, o segundo foi sobre os cursos técnicos integrados. Esse terceiro, em parceria com o IF Goiano, foi justamente esse plano que estava aí com todos e que a gente viu que poderíamos ampliar e ter essa participação dos outros institutos federais da região Centro-Oeste. E ampliando, que é uma discussão da rede federal, nós conseguimos, junto ao CONIF, trazer para cá a reunião do Fórum de Dirigentes de Ensino, que hoje, então, a gente conta com a presença não só dos pró-reitores da região Centro-Oeste, mas os pró-reitores de todo o Brasil, da rede federal. Então, isso é interessante, porque nós vamos começar um diálogo que vai continuar nos nossos fóruns e vai trazer, e espero que a gente consiga aí muita pesquisa, muita troca, né, de experiência, compartilhar experiências boas dentro da nossa rede federal. Então, só um recado sobre a questão de quem não fez as inscrições, que não encontrou o nome ali, faça novamente pelo site para poder receber o certificado do dia de hoje. E aquele formulário que vocês receberam dentro da pasta, que é da professora, da palestrante de hoje de manhã, da professora Rose Dori, por favor, entregue na saída ali para as recepcionistas, que nós vamos encaminhar para ela esse formulário de quem estiver interessado nessa proposta, né? Então, nós vamos começar a dinâmica que nós pensamos que cada Instituto Federal terá aqui 15 minutos para sua fala, para discorrer como é que foi feito o seu plano, e no final a gente abre, né, para todos, e aí inclusive para outros institutos que têm outras experiências, que quiserem compartilhar conosco aqui, a gente faz a parte do debate final e também com essa participação de outras pessoas de outros institutos.
Então, nós vamos começar pelo Instituto Federal de Mato Grosso. Tem apresentação? Boa tarde a todos. Vamos começando enquanto equipamento, sabe como é que é equipamento, né? Então vamos começando enquanto os slides não aparecem ali. Meu nome é Luciana, eu sou pedagoga, alotada na Pró-Reitoria de Ensino, no Instituto Federal de Mato Grosso, e quando da demanda que nós recebemos quanto ao plano, então montamos uma comissão da qual eu estou presidente desde o início dela. Essa comissão foi constituída no final de 2015. Essa constituição... Mato Grosso, isso. Essa comissão ela foi instituída de forma multidisciplinar. Nós temos representantes da Pró-Reitoria de Ensino, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, de Pesquisa e de Extensão. Naquele momento não conseguimos colocar a Pró-Reitoria de Administração, apesar de ter o entendimento de que entendemos a participação da Pró-Reitoria de Administração também como importante. Naquele momento isso não foi possível. E aí temos ali a equipe multidisciplinar, que é justamente a área de assistente social, de psicóloga, docente, para tentar ter um olhar multifocal, digamos assim, do fenômeno. Para passar o slide, você passa para nós ou tem um... Bom, aí o que nós conhecemos, né? Auditoria do TCU, o Acórdão 506 de 2013, que cita o PNE, e ali nós temos algumas metas que tocam diretamente para nós, no que fala do ensino médio integrado, onde nós devemos elevar ao longo durante a vigência do Plano Nacional de Educação, a permanência, a taxa de conclusão para 90% dos nossos cursos, né? Nesse acórdão também mostra as taxas de conclusão em nível nacional da nossa rede. Lá 46% do médio integrado, 42% do tecnólogo, 37% do ProEja, 27% do bacharelado, 25% da licenciatura. Esses são os dados que o TCU levantou à época. Pode passar, por favor? Esse acórdão também faz um olhar, eu puxei para nós, Centro-Oeste, né? E ali coloca que nós temos o melhor desempenho nos cursos médios integrados, com 54,6% de conclusão. Então, um pouquinho mais da metade dos estudantes que ingressam na nossa rede, no médio integrado, concluem. Lembrando que todos esses dados são em cima dos conceitos do SISTEC. E são conceitos difíceis de compreender até certo ponto. Hoje, enquanto nós estávamos indo para o almoço, tinha 2 professores logo atrás dentro do ônibus conversando sobre o que é evasão e o que não é evasão. E quando fala que o menino saiu de uma instituição para ir para outra instituição, considera evasão? Mas ele evadiu de onde? Ele transferiu, né, para o SISTEC, consequentemente para fotografia para os órgãos oficiais, né? Como eles nos enxergam, isso é evasão. Então, isso é um conceito, eu acho que é uma das ações que nós precisaríamos fazer, mudar esses conceitos. Porque o menino que saiu de uma instituição e foi para outra, ele não evadiu. Ele está no sistema de ensino. Porque eu não posso ficar brigando só por aluno embaixo da minha asa, desta instituição. Mas que ele esteja na educação formal, esteja estudando, esteja se aprimorando, né? Então, esse conceito aí, mas só para lembrar, então esses números são dentro desses conceitos do SISTEC. Enquanto o Centro-Oeste é o melhor nos médios integrados com 54%, tem o desempenho mais baixo nas licenciaturas com 6,8%. Né? Lembrando que esses dados se referem a 2011, 12, 13, me parece. Não, 11 entrou. 10? 10, 11 e 12. Isso.
Bom, o documento ainda do acordo TCU nos aponta para a necessidade dessa ação toda que nós todos corremos atrás para desenvolver. Pode passar, por favor? Aí vem a nota informativa da CETEC, nos dizendo para fazer esse plano, nos trouxe um diagnóstico quantitativo que nós todos recebemos prontos, uma planilha gigantesca em Excel, né, com os dados coletados em 15 de junho, tem até a data lá certinha, né, que nós nos debruçamos em cima e arrancamos os cabelos e branqueamos alguns para entender todos aqueles números. E lá nos indicava para também fazer um diagnóstico qualitativo e montar o plano em si com aquelas partes de identificação justificativa, base conceitual e tudo mais. Bom, para o diagnóstico qualitativo, o que nós no IFMT fizemos, aproveitando um documento que o IFMS já tinha construído, inclusive está escrito no nosso plano, que usamos como base o questionário feito pelo Mato Grosso do Sul, porque aquilo que a gente considera que está bem feito, a gente segue os caminhos, não tem problema nenhum, eu considero, e a comissão assim entendeu. No diagnóstico qualitativo, nós usamos 3 instrumentos. O primeiro era perguntar para os campi, nós temos no Instituto Federal de Mato Grosso, nós temos 19 unidades, 14 campos, mais 5 campi avançado, né? Então, assim, com distâncias, como o Amazonas estava conversando, estava contando a professora hoje de manhã, nós não precisamos de barco, mas de estrada, é fácil para andar 1.000 quilômetros para ir da reitoria até o campus mais distante da reitoria, são 1.153 quilômetros, né? Então, um contexto bastante diferente um do outro. Nós perguntamos para os campi o que cada um já fazia pensando na evasão, pensando em como evitar a evasão, porque todos já fazem, só que de forma pontual, sistemática, não está organizadinho, não está bonitinho, mas tem muitas coisas que a gente sabe que é pensando em manter este menino dentro da nossa instituição, né? Às vezes até por muito mais sensitivo do que de forma científica, mas é feito. E isso nós achávamos importante que fosse contemplado no plano, aquilo que já é feito. Então, perguntamos para as comissões, aliás, solicitamos a instituição de uma comissão em cada campus, para que a gente tivesse interlocução com alguém, porque são muitas pessoas em distâncias muito grandes. Perguntamos, então, para essa comissão no campus o que já era feito, e depois fizemos esse questionário via Google Form, né? Então, usamos a rede, o questionário com base nesse do IFMS, com as adequações que nós pensávamos necessárias naquele momento, e aplicamos aos nossos público. O público foi uma dificuldade. Para quem que a gente tem que perguntar por que o menino saiu? Para o menino. Aonde está o menino? Só Deus sabe. É muito difícil da gente encontrar. Muito difícil. Então, nós fizemos uma tentativa, essa a gente não conta no plano, que nós fizemos uma tentativa de encontrar esses meninos, e aí nós dependíamos do auxílio dessas comissões lá no campus. A comissão lá no campus é formada por professor que está na sala de aula, pelo técnico que está na secretaria, pela psicóloga que está atendendo, enfim, cada um nas suas atribuições. Tivemos muita dificuldade, muita mesmo, de não encontrar. Eu estava olhando o livro que eu ganhei no sorteio hoje de manhã, de um caso de Patos de Minas. Eles foram estudar evasão, conseguiram detectar no momento da pesquisa 75 evadidos. Eles conseguiram contato com 17. Via e-mail, pouquíssimas respostas foram para telefone. De 17 eles conseguiram. Então, imagina como é que isso funciona. Então, nós tivemos essa dificuldade também e passamos através do Drive, do Google Form, fizemos a pesquisa com estudantes matriculados, egressos, evadidos, encontramos alguns, poucos, mas encontramos, docentes e técnicos. Enfim, toda a comunidade acadêmica. E aí foi, na sua opinião, porque nós não tínhamos como, o menino que não saiu não pode responder por que ele vai sair, não tem sentido. Na sua opinião, qual eram 5 graduações de importância que aquele fator teria para um estudante evadir ou não na instituição, evadir ou ficar retido, ou para ter isso na instituição. Então, esse segundo instrumento foi aplicado
e um momento para este público maior e num segundo momento só para a equipe multiprofissional. Nós entendemos que ela tem um contato talvez um pouquinho mais próximo aos estudantes que estão em situação de risco e tudo mais, poderia ter um pouco de diferença, mas não apresentou muita diferenciação. Nesse diagnóstico qualitativo, nós conseguimos no primeiro momento 2.000 e poucas respostas, e com essa nós fizemos o plano que nós entregamos para a CETEC. Foi 20 de abril o nosso prazo, ano passado, não foi nem junho, foi 20 de abril o prazo, véspera de feriado, me lembro bem da data, e a gente fez e mandou como uma versão preliminar. E explicamos que a nossa pesquisa continuaria, porque nós não estávamos satisfeitos com aquele número, fechamos uma análise daqueles fatores, da maneira que nós achávamos que dava naquele momento, cumprimos o prazo, mas o plano todo pronto, ele veio ficar de uma forma mais satisfatória agora, no início deste ano. Tá? Pode passar, por favor? Ah, tá aqui. Agora. Como é que vai para frente o trem? Qual é o outro? Aí. Bom, aqui então, já expliquei, já fiz a formação dos campi, os dados qualitativos que nós já tínhamos, os quantitativos, os qualitativos. Então, o final da nossa pesquisa foram com 6.205 respostas, trazendo os principais fatores para sair da nossa instituição, para evadir, para ficar retido ou então para obter êxito. Depois disso, tivemos que fazer uma videoconferência com os campi, com as comissões dos campi, em função das distâncias, para a gente poder orientar, sensibilizar, para conseguir obter todo esse envolvimento. Fizemos uma oficina também no ano passado, onde nós coletamos dados de ações que poderiam combater esses fatores apontados, a análise da coleta de dados, a versão preliminar que nós entregamos e daí a versão final, que é essa que nós finalizamos esse ano. Nos dados da CETEC, isso que eu falei, da CETEC que eles nos mandaram é 11, 12, 13 e 14. Isso aqui é a planilha da CETEC, que foi isso, aquela gigantesca, né? De retenção, então, nós fomos aqui, tivemos um acréscimo e um pequeno decréscimo, mas pequeno. Isso aqui é geral do Instituto Federal de Mato Grosso. Todos os cursos, todas as formas, todos os turnos, o geralzão aqui. De evasão, 10, subiu para 12, subiu para 20, caiu para 9,75. Volto a dizer, dados do SISTEC. Tá? Aí, tivemos ainda, agora do nosso relatório de gestão, um pouco batendo os dados. Isso aqui foi o relatório de gestão que nós entregamos neste ano. Os dados aqui batem, só acrescentamos 2015 e 2016. 2015 aqui nós tivemos um aumento, era bem quando nós começávamos a mexer, um pequeno decréscimo aqui em 2016. Na retenção, na evasão, o contrário, um aumento aqui. De 9% nós fomos para 15%. Já me deram o tempo aqui, tem que acelerar. Aonde que estão os nossos sujeitos? Essa é a nossa preocupação. Essa pesquisa nós só tivemos êxito por ser via internet, senão nós não conseguiríamos esse número de respostas. Aqui foram os respondentes, das 6.205 respostas. Aqui os principais fatores que nós encontramos. Nós dividimos nas categorias individuais, internos e externos. Não dá tempo aqui da gente conversar sobre cada uma delas. Né? Eu acho que, não sei se vai diferir muito de um para outro, tá? Aqui, dificuldade financeira, conciliar estudo com trabalho, que a professora Rosemary estava falando hoje de manhã, tá? Fatores para retenção e reprovação. Aqui entrou muito falta de hábito de estudo e desmotivação. Isso aqui eu fui conversar nos campi com alunos, eles falaram muito sobre isso, que eles entram na nossa instituição e eles não sabem o que fazer. Com tantos professores, com tantas disciplinas, eles não conseguem se organizar. Aí já é fala deles nesse trabalho que a comissão vem realizando agora nos campi. Os fatores para o êxito, aí o contrário, motivação para os estudos, motivação para o curso escolhidos, isso dentro dos motivos individuais, condição financeira nos externos também, aí tem esses aqui
internos à instituição, avaliação, acompanhamento efetivo dos docentes e a infraestrutura. O que nós estamos propondo? Eu tenho que ir finalizando. Deste nosso plano, em cima desses fatores, elencamos os fatores, elencamos sugestões de ações para combater esses fatores que contribuem para que o menino saia da nossa instituição ou para que ele fique retido. Só que nós percebemos, agora nós dividimos o nosso questionário e os dados levantados do SISTEC, que há uma boa diferenciação de campus para campus. Por exemplo, aqui no campus Cuiabá, que é na capital, o abandono se deve à falta de identificação ao curso, em primeiro lugar. Já no campus Campo Novo do Parecis, o abandono é em função da dificuldade com a avaliação praticada. Então, a nossa proposição, neste momento, esses dados foram para os campi, tanto da avaliação qualitativa feita por nós, como da quantitativa dados do SISTEC, de forma dividida, aí cada campus recebe do seu campus, e o geralzão, se quiser fazer alguma comparação. E a proposta é que cada campus trabalhe com um plano para o seu campus, e lá sim, com análise de curso a curso, porque diferencia muito. Os integrados aqui fazem a contrabalança para que a evasão e a retenção não seja tão alta. Quando a gente chega no subsequente, no EJA, a dificuldade é muito grande. Então, a análise precisa ser de curso a curso, e também as atividades, algumas podem englobar o campus como um todo. O IFMT como um todo, outras podem englobar o campus como um todo, outras precisam ser trabalhadas curso a curso. E aí uma comissão central de 7, 8 pessoas que nós somos não dá conta de analisar. São em torno de 150 cursos no médio e 52 no superior. Então, a gente não dá conta disso. E aí, essas comissões, cada campus tem a sua comissão para poder fazer esse trabalho. Então, aqui era para mostrar realmente essa diferenciação. As sugestões, então, foram listadas por fator, tá? Levando em consideração cada fator que contribui para a evasão, para a retenção e para a permanência. Cada campus faz o seu, em função da pluralidade da nossa instituição. A elaboração deve ser feita junto com a comunidade, com metas próprias. A questão da meta foi uma coisa muito complicada. Não adianta colocar 90% de permanência. Tem cursos que já está em 90%. Tem outros que está em 20%. Então, isso também precisa ser quantificado de uma forma mais pormenorizada, em função das realidades distintas. Nós estamos com um número propondo lá de diminuindo em cima do índice atual, né? Isso ainda está em análise por curso e forma de oferta. E todo o nosso trabalho foi em cima da teorização da professora Rosemary Dori, dessa característica da evasão, que é multiforme, que não é uma causa só, e que muitas causas fogem ao nosso controle e nós precisamos dar conta delas, ou querem que nós demos conta delas também. Então, deu o meu tempo já? Que pena. Mas pensamos tudo em cima que é a principal pesquisadora, né? E aí, aonde está o nosso aluno? Ele está do outro lado do planeta e nós achamos que ele está perto de nós. Já que ninguém fez o trabalho de evasão escolar, eu vou dar 0 para todo mundo. E aí está resolvida a situação. Até onde a nossa ação e a nossa reação contribui ou não para a evasão. O tempo é muito curto para a gente conseguir, né? Mas é isso que o IFMT está trabalhando aí arduamente em cima com essa comissão, para que a gente dê conta de, no relatório de 2017, apresentar números que nos deixem mais bonitos na foto. Obrigada. Muito obrigada. Agora nós vamos ouvir o IFB, né, a professora Ivonete. Então, agradeço a professora Luciana e passo agora para a professora Ivonete. Boa tarde.
O professor Adilson, ele pediu, meu nome é Ivonete, eu sou pedagoga, eu sou do Instituto Federal do Pará, estou em exercício provisório no IFB, eu acho importante colocar isso, até por causa da minha realidade dentro do campus, né, que eu estou lá tem só 5 anos, e nós, Adilson pediu para eu trazer para vocês as nossas experiências, como é que está a nossa caminhada. Nós fomos, acho que, mais rebeldes ainda do que o Instituto da Luciana. Porque nós fizemos um trabalho bem diferente. Vocês podem passar ali? Bem, nós começamos nosso trabalho em 2013. Nós tínhamos no Instituto alguns pesquisadores que já estavam fazendo uma pesquisa com relação à evasão. Em 2013, a Pró-Reitoria de Pesquisa, ela lançou o edital do Progrupos, para que os pesquisadores da instituição começassem a fazer algumas pesquisas mais focalizadas. E nós reunimos esse grupo junto com a PREM e desenvolvemos uma pesquisa voltada para a evasão. Pegamos um campus, o Campus Samambaia, como um projeto piloto. Nesse trabalho, nós também desenvolvemos junto com a RENAP 2 livros, né? O primeiro livro, Evasão na Educação, e o outro livro do workshop. Esse trabalho levou a 2 conclusões, né? Esse trabalho que nós fizemos só no campus Samambaia, ele fez com que nós percebêssemos que os conceitos ainda não estão unificados com relação à evasão. Isso lá em 2013, antes da CETEC começar essa discussão com todo mundo. E nós também percebemos a necessidade de criar um projeto institucional voltado para a permanência e êxito. Porque os dados de evasão, a gente começou a perceber que eles eram muito parecidos, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo, com as leituras que nós fizemos, tinham muitas coisas parecidas. Então, a gente começou a querer focar na permanência. Aí, com isso, nesse momento, chegou a demanda da CETEC. Então, nós criamos uma comissão multidisciplinar, com representantes de vários campos. Nessa comissão, nós também chamamos o pessoal da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, e nós, com a equipe de lá, desenvolvemos no site do IFB o IFB em números. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Nós pegamos o manual da CETEC, com todos os indicadores, todas as fórmulas que precisam ser desenvolvidas para mapear a questão não só da permanência e êxito, mas os indicadores do TAN, do TCU, e está tudo lá. Tem uma equipe que desenvolveu isso. Nós colocamos tudo lá para poder fazer análise dos indicadores quantitativos. Nós também, com relação aos indicadores qualitativos, nós fizemos também a pesquisa usando o Google Drive. Dentro do campus, nós não usamos a internet aberta, né? Nós, dentro do campus, chamávamos os alunos, levávamos os alunos para o laboratório, eles respondiam os questionários lá. Nós fizemos a pesquisa com estudantes, com técnicos na área de ensino e com os docentes. E também nós levantamos as experiências exitosas que nós já estávamos desenvolvendo dentro dos campos. Então, o que nós observamos nessa pesquisa? Nós também confirmamos a questão, que não era só uma questão em Samambaia, que Samambaia percebeu, mas todo o Instituto também precisava haver uma unificação desses conceitos que estão no manual da CETEC, porque cada um entendia de uma forma. E outra coisa que nós percebemos também é que os dados que estão no SISTEC, eles não correspondem à nossa realidade dentro dos campos. Porque como os dados eles são alimentados manualmente pelos servidores, às vezes o tempo de alimentação não é o mesmo do tempo de extração. Então, o que acontece? Você acaba trabalhando sempre com dados antigos. E para a gente trabalhar permanência e êxito, a gente precisa ter os dados mais reais, mais próximos do nosso dia a dia. Então, o que a gente está fazendo agora? Nós temos dentro do IFB um sistema de gerenciamento acadêmico. Nós estamos querendo levar as fórmulas que estão nesse manual para dentro do sistema de gerenciamento acadêmico, para a gente poder acompanhar esses dados mais próximos do dia a dia, não ficar esperando a extração do SISTEC para a gente poder fazer isso.
Outra coisa que nós observamos também é que o próprio manual da CETEC, com relação aos índices de eficiência e eficácia, precisa, como a nossa colega falou, precisam ser revistos. Primeiro porque eles estão invertidos, né? Vocês já devem ter, né, o pessoal que lida com isso já deve ter percebido que eles estão invertidos, então o valor que aparece, se vocês forem ver lá no IFB em números, a gente está seguindo o manual. Então, tem os índices lá passam de 100%, porque o cálculo está invertido, o manual está com a informação da fórmula equivocada. Então, nós precisamos fazer essa discussão com a CETEC para poder mudar isso. E uma outra coisa também que é necessário fazer é que o termo de acordo de metas, e até mesmo para a gente poder trabalhar no campus, a gente precisa ver cada turma. E cada turma tem uma identidade, cada turma tem uma relação com o curso, com os alunos, os professores. E esses dados que estão na fórmula, eles nos dão dados institucionais. A gente precisa que a gente tenha essa informação por turma. Então, é necessário criar uma outra fórmula, aí tem que ser o pessoal que cuida mais dessa questão dos números, né? Discutir isso junto com a CETEC. Como é que o que está exigido lá no TAM vai virar uma fórmula para a gente poder acompanhar isso dentro do SCAMP e conseguir fazer avançar o desenvolvimento dos nossos estudantes. Bom, com relação aos dados qualitativos, né, eu trouxe para vocês só algumas questões interrelacionadas, porque o foco da nossa apresentação são as experiências do SCAMP, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos essas perguntas, né? Uma para os estudantes. O que prejudica o desenvolvimento dos seus estudos? A maioria colocou que era falta de tempo para estudar. Então, nós temos o aluno trabalhador, né? Que sai de casa cedo, vai trabalhar, à noite vai para a escola, ou estuda e trabalha durante o dia mesmo. Em Brasília, o deslocamento é muito complicado, né? Os ônibus, eles não têm muita facilidade de transporte público. Os horários, o espaçamento entre os ônibus deve gerar 40 minutos, a ponto da gente ter que ir no DF-Trans, né? Os campos terem que ir no DF-Trans, solicitar que o ônibus fique até determinada hora rodando, senão o nosso aluno não consegue ir para casa, ou então que tenha ônibus mais cedo para ele poder chegar na escola. E os técnicos e os docentes, eles já perceberam que seria justamente essa questão da acessibilidade ao transporte o foco maior, porque o aluno perde muito tempo, e com isso ele chega atrasado, ou ele tem que sair mais cedo. Agora é interessante que os estudantes entenderam essa questão do transporte como no 6º lugar. Para eles é o tempo. E a gente entende que o tempo está muito relacionado também à questão do transporte. E outra pergunta também que nos impactou muito na pesquisa foi: você tem o hábito de estudar além do horário de aula? A maioria diz que sim, mas até 2 horas por semana. É complicado, né? A gente numa instituição de formação profissional e o aluno só consegue estudar 2 horas quando fora da escola. Como é que a gente lida com isso no dia a dia da escola? Aí vem eles falando, né, na pesquisa, eles colocando a importância das listas de exercício, que trabalho em grupo é mais complicado de fazer. E eles têm outras nuances que eu não trouxe para cá, porque o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Quando nós fizemos a pesquisa, nós também identificamos ações nos campos que já estão sendo desenvolvidas e que tentam ajudar na permanência no êxito. Além do uso do WhatsApp, que muitos professores e coordenadores de cursos estão usando agora dentro desse campo para ajudar a comunicação, ficar mais próximo do aluno no dia a dia, nós temos um colega, o Milton. Ele desenvolveu 2 planilhas no Excel. Uma planilha que ela identifica os estudantes em situação de risco de evasão e uma outra que ela é integrada com vários setores do Instituto e que visa acompanhar o atendimento que é feito ao estudante. Então, uma planilha ela conversa muito bem com a outra. Esta planilha que o Milton desenvolveu, ela faz a identificação dos estudantes. Como é que é isso? Ele criou uma forma, né? Ele coloca lá as notas dos estudantes. Essas notas dos estudantes também têm pesos com relação a se o aluno é PNE, se ele recebe o Bolsa Auxílio, com relação à etnia,
tem várias variáveis, e isso dá um score que o aluno que está em risco de evasão ele fica vermelho. E vai mudando a cor, né? Lá em cima vocês veem, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e branquinho. Isso dá uma indicação para a comissão da SEDAI, da assistência estudantil, quais os alunos eles vão priorizar no atendimento. Então, eles chamam esses alunos, fazem uma anamnese, conversam, né, com esse aluno, e isso é feito não é só com o assistente social, toda a equipe da SEDAI. Nós lá no Instituto nós temos uma equipe multidisciplinar da SEDAI, com assistente social, psicólogo, pedagogo e assistente de aluno. Então, essas pessoas, elas chamam os alunos, independente se é psicólogo, se é pedagogo, senta com o aluno, conversa e tenta entender o porquê que ele está com aquela nota, o que ele percebe sobre isso. Com relação, depois disso, aí vem os encaminhamentos, que é a planilha integrada. É tudo feito no Google Drive, tá, gente? Então, o Milton fez essa planilha, aí tem a primeira parte da identificação, eu escrevi ali para ficar lá em cima do para vocês lerem, né? Que vem nome, responsável, e-mail, telefone, todos os dados daquele aluno. Depois nós temos uma outra aba dentro da planilha, que fala das ocorrências. Chegou atrasado, levou alguma advertência, faltou alguma coisa, é colocado ali. O atendimento do NAPNE, se aquele estudante ele passa pelo atendimento do NAPNE ou não, quais os contatos que nós temos com as instituições externas que dão apoio a esse aluno com necessidades. O acompanhamento pedagógico também, se a coordenação pedagógica faz alguma interlocução entre esse aluno e o professor, o que acontece. O atendimento da própria SEDAI, aí tem lá o que foi feito, no dia que foi feito. Então, o que eu fiz aqui? As adequações, nos casos dos alunos que precisam, né, com alguma necessidade especial, precisam de adequação, a gente tem nessa planilha, isso norteia todo o trabalho do corpo docente. O próprio atendimento docente, nos horários de atendimento individualizado. Pesquisa aqui. E o coordenador de curso também. Tá? O coordenador de curso. Todos os atendimentos que ele, de repente, precisa fazer com o estudante ou com a família do estudante, também é colocado ali. Essa planilha, ela atualmente está sendo utilizada somente em 2 campos, no campus Gama e no campus Taguatinga, está começando a ser implementada agora. Eles começaram pelos cursos de ensino médio integrado. E o que a comissão fez? A gente juntou tudo isso e criamos agora um novo grupo que está construindo um documento base para orientar aos campi como desenvolver ações, como identificar as melhores ações para serem desenvolvidas nos seus campos. Porque a gente entende que não adianta a gente lá, numa comissão, mesmo que multi, com várias representações, faça um trabalho e entregue para os campos. A gente percebe que é necessário que o campus crie as suas soluções com o apoio da gente, que isso nasça de dentro do campus, que a gente consiga sensibilizar e acolher a instituição no sentido de fazer com que essas ações realmente atinjam os estudantes, né? Então, agora a gente já está nesse movimento, né? A gente está construindo esse documento base. Uma das coisas que a gente vai colocar nele é a utilização desta planilha, que é uma forma da gente acompanhar esse desenvolvimento do estudante, e cada campus depois vai identificar dentro das suas peculiaridades o que precisa fazer mais para desenvolver. Bem, e aqui, olha, eu trouxe também o e-mail do Milton, que foi quem desenvolveu essa planilha. Se alguém quiser depois entrar em contato com ele se colocou à vontade para isso, tá? O e-mail da CGPL, que também foi quem desenvolveu o IFB em números, que está lá na página do Instituto, para estar dessa discussão das fórmulas, né, de como a gente organizar isso, deixar isso visível. Então, obrigada. Obrigada, Ronete. Agora o IF Goiano, pode ser? Cláudio e Miriam. Pode vir para cá, Cláudio.
O microfone cheguei. Se quiserem vir para cá. Sim. Boa tarde, pessoal. Enquanto desenrola ali a questão da tecnologia, parece que não, esse é do IFB, fazer uma rápida contextualização da situação do IF Goiano também, da mesma forma como todos os outros institutos, né, se deu, o processo foi semelhante a partir daquele documento base da CETEC, né, de criação de uma comissão institucional, de comissões locais, de trabalho em cima daquela planilha monstruosa que veio, né? E, na verdade, o que a gente fez foi entregar esse plano, acho que em fevereiro, né, de 2016, abril de 2016, né? E a gente ficou curioso para saber quais os desdobramentos disso na CETEC naquele momento, né? Porque eu lembro que tinha sido criado uma espécie de um comitê que iria avaliar os planos, um comitê formado por representantes da CETEC, inclusive tinha representantes nossos do FDE, né, a professora Silvana lá de Rondônia, fazia parte desse comitê, e várias pessoas de vários órgãos ligados à educação profissional e tecnológica, né. E me parece que esse comitê chegou a avaliar uma primeira leva de planos que foram enviados, que não foram muitos, se eu não me engano, muitos institutos não conseguiram cumprir aquele prazo que inicialmente era fevereiro, depois passou para abril. E foi justamente em maio de 2016, né, quando a gente estava tendo uma reunião nossa do fórum lá, a Silvana veio e fez um relato breve da situação, que alguns planos estavam, de certa forma, coerentes, outros precisavam retornar, e dali para frente terminou tudo, porque foi justamente no dia que a gente estava reunido lá em Brasília, por sinal, foi o dia do impeachment da Dilma. E aí dali para frente nós não tivemos mais notícia dessa comissão. Eu não sei se o pessoal do IFB, por ser mais próximo ali, né, tem alguma novidade, mas eu não sei nem se essa comissão continua existindo. Então nós, especificamente do IF Goiano, decidimos dar continuidade ao plano independente do retorno, porque a gente estava aguardando um retorno da CETEC, né, dessa comissão, para dar os desdobramentos necessários. Nós resolvemos, por nós mesmos, né, dar continuidade ao trabalho internamente, e aí, na pessoa do Cláudio e da Miriam, eles assumiram essa responsabilidade como membros da comissão central, né, comissão institucional, e começamos a fazer o trabalho nos campos, né. Na verdade, a gente tem plena consciência disso. O plano que foi entregue em abril, ele foi feito, foi construído com base nas informações que os campos, a gente solicitou aos campos e os campos devolveram, mas a gente fez de uma forma assim, mais para atender o prazo e a necessidade da CETEC do que uma coisa realmente, né, mais próxima da realidade. E aí, assim, a partir daí a gente começou a trabalhar com essa equipe, né, capitaneada aí pela Miriam e pelo Cláudio, e já fizemos algumas visitas em alguns dos nossos campos. Nós somos 12 unidades, sendo 8 campos e 4 campos avançados.
Então, justamente nesse momento, revendo um pouco desses números, né, desses indicadores, desse diagnóstico quantitativo e também qualitativo, que é o que eles vão apresentar agora, se o computador deixar ali, né? Você quer ir falando aí, Miriam? Na verdade, só para complementar a fala do professor, o que a gente queria trazer ali mesmo é justamente as fotos desses encontros que nós estamos tendo em cada campus. Essas ações elas começaram agora no começo do ano, de janeiro nós estamos visitando os nossos campos, porque nós sentimos a necessidade de reformulação dos planos, devido ao pequeno tempo que nós tivemos para fazer levantamento de informações. Nós vimos que, em alguns casos, as comissões locais elas estavam com dificuldade de colocar esses planos em funcionamento. Então, nós estamos voltando agora, nós já visitamos 6 dos nossos campos, que são 12, voltando a visitar cada um desses campos para fazer esse levantamento. E nessas reuniões, nós convocamos, além da comissão local de cada campus, todos os professores, para uma maior conscientização de todos eles, da importância do trabalho de combate à evasão e à retenção, porque sem o professor também não existe Instituto Federal Goiano. Então, nós convocamos, além da comissão local, os professores para todas essas reuniões. Os nossos próximos passos, então, depois dessas finalização dessas reuniões, é justamente a de participar do segundo encontro do quarto ciclo de formação, que será dia 7 de novembro, e esse encontro está sendo elaborado justamente para que nele nós, para que cada comissão traga o relato de experiência do que foi feito durante o ano de 2017 com relação às ações que foram previstas no plano. A gente tem consciência de que muitas delas não poderão ser colocadas em prática, principalmente por conta de recurso financeiro, que a CETEC ela fez todo esse trabalho, mas ela não disse de onde nós poderíamos tirar o dinheiro para fazer realmente acontecer todas essas ações. Então, além de então, os 2 próximos últimos passos serão esses. Além da gente continuar a visitar todos os campos, nós teremos então esse momento em novembro para fazer esses relatos de experiência. A apresentação falhou e assim, os dados de cor, assim, eu não sei colocar, porque são dados bem grandes. Eu vou passar a palavra para o Cláudio, se ele tiver mais alguma coisa. Só um comentário, que inicialmente, quando nós começamos a desenvolver esse trabalho, veio primeiro a preocupação de como fazê-lo, né? E agora, ouvindo a professora Luciana, ouvindo a Ivonete também, a gente ficou mais tranquilo em função de que a realidade que eles encontraram lá é bem a realidade que nós encontramos aqui também, né? Então, quando nós planejamos iniciar o trabalho e visitar os campos para refazer o planejamento, refazer o plano estratégico, a gente ficou assim meio com frio na barriga, né? Então, o primeiro campus foi o campus Morrinhos. Então, a gente ficou assim muito preocupado de como que a gente ia ser recebido e apresentar uma proposta de reformulação do que o campus já tinha enviado para nós enquanto informações, né, contidas no plano estratégico e tudo. E quando nós chegamos lá, assim, foi uma realidade, na verdade, completamente diferente do que a gente estava esperando, né? Nós fomos muito bem recebidos. O professor Luciano Carlos, que é o diretor do campus, organizou a oficina, organizou o ambiente, preparou muito bem o pessoal. Então, foi muito produtivo e com base nas informações prévias que nós já tínhamos a partir do documento que a CETEC enviou, a gente começou então a desenvolver o trabalho discutindo alguns conceitos, discutindo algumas ações, alguns indicadores, né? E o mesmo aconteceu também em Porá, com o professor Marluz também, que é o diretor de ensino, que organizou muito bem, posteriormente em Campos Belos e Posse. Então, essas atividades a gente tem feito por etapas, né? Então, logo consigamos encerrar, vencer
essa etapa de reconstrução desse plano, a gente tem em mente dar continuidade a 2 problemas que nós encontramos também e que na fala das professoras aqui a gente percebeu que é também uma realidade dos outros institutos, que está relacionado com a questão dos dados que a gente tem a partir dessa famigerada planilha que nos chegou, né, de refazer esses cálculos, reposicionar esses dados, essas informações e tudo. E outra questão também que a gente considera assim, de máxima importância é o debater, pacificar os conceitos. Então, esses conceitos, conceito de vazão, conceito de permanência, outros conceitos para se chegar aos indicadores e tudo, isso tem causado, por um lado é bom, porque tem causado uma discussão nos ambientes, ou nos campos onde a gente tem ido, né? E essa discussão é sempre saudável, ela é importante para que a gente possa evoluir no propósito de construir um plano, né, estratégico que reflita a nossa realidade, a realidade dos campos. Não deixando de observar, assim como a professora Luciana bem falou, e a professora Ivonete também, as características e peculiaridades de cada campus, né? Então, às vezes, a construção de um plano estratégico do ponto de vista macro, do ponto de vista único, gera institucional, ele muitas vezes pode ser que não reflita as características e generalidades que os campos sempre apresentam, em termos de sujeitos, né, as necessidades desses sujeitos. Uma coisa importante que nós também encontramos nessas discussões, nesses nossos encontros, são as ações que já têm sido desenvolvidas, né? Muitas ações propostas por meio de projetos pedagógicos, né? Projetos de ensino, e os campos têm trabalhado muito isso. E por isso é importante que nós tenhamos em mente o objetivo de, grosseiramente falando, de padronizar essas informações, de trazer esses dados que nós temos na nossa instituição para que os campos se apropriem disso e, com base nessas informações, possam desenvolver as suas ações, as suas atividades de maneira mais objetiva, né? mais sucinta. E outra ação também que eu gostaria de citar é a grande atuação que a assistência estudantil tem desempenhado, tem desenvolvido junto aos campos também nesse propósito de enfrentamento da evasão e da retenção. Bom, então é basicamente isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aqui, Virgília e Adriana, né, pela grande recepção e oportunidade de estarmos aqui nesse grande evento. Lá em Mato Grosso do Sul, o primeiro elemento que nós encontramos como grande obstáculo, com certeza foi a questão de que a primeira instituição federal de educação profissional foi o próprio IFMS, com suas atividades em 2010, para Mato Grosso do Sul. Então, essa questão da própria identidade da nossa instituição junto à população de Mato Grosso do Sul foi, com certeza, um primeiro grande problema que ocasionou as primeiras evasões, principalmente nas turmas de início de 2010, 2011, 2012. Então, desde o início desse trabalho, nós já tivemos uma preocupação e algumas comissões que foram designadas para a discussão da temática, mesmo sem esse trabalho aí oriundo lá da CETEC. Talvez por isso a gente entregou primeiro o plano, e esse plano do Instituto Federal nós conseguimos produzi-lo basicamente em 2015, inclusive passamos pelo Conselho Superior no mês de fevereiro de 2016, temos até uma resolução com o programa de acesso, permanência e êxito. Essa resolução
deu origem a ações da elaboração de comissões permanentes. A primeira comissão permanente, basicamente aquela que elaborou o plano de ação estratégico. Dessa comissão permanente central, onde todas as pró-reitorias, diretorias sistêmicas e todos os campi têm um representante. E esse representante, ele é o presidente da comissão local em cada campus, que tem uma outra comissão praticamente reproduzindo. Se lá na comissão central eu tenho o pró-reitor de extensão, lá na ponta eu tenho o coordenador de extensão. Então, enfim, todo o trabalho dos nossos setores pedagógicos também compondo essa comissão nessa grande discussão. Basicamente, os focos centrais, nós elencamos, podemos aqui dizer, 3 focos principais. O primeiro é a questão da família. Então, esse aproximar a família da instituição, inclusive nos nossos eventos, os pais são convidados, eventos, por exemplo, dos jogos, lá naqueles jogos que nós temos, aquela ainda fase, até antes do próprio GIFES, né, nosso institucional, nós temos envolvimento dos pais, que entram nas equipes junto com os servidores. Nós temos alguns eventos, aquela feira do software livre, né, aonde os pais vêm, participam junto com seus filhos. Tivemos, por exemplo, o Dia da Cultura Nerd, onde a gente convida a família para fazer parte desse evento dos nossos campi. Então, essa aproximação, não só na reunião de pais, que a gente convida as nossas famílias para estar conosco discutindo o desenvolvimento dos seus filhos, mas também nos eventos que os próprios filhos participam, e essa motivação de também envolver a família nesses eventos. O segundo foco, servidor, então pensando principalmente na questão da formação, onde nós temos um programa de formação docente, um programa de formação de servidores, para ser mais exatos, onde todos são convidados. No primeiro módulo em que nós discutimos a concepção dos institutos federais, o professor Belchior, lá do Rio Grande do Norte, deu abertura desse módulo para nós. E nessa primeira versão, nós tivemos 357 servidores inscritos e que concluíram o primeiro módulo, que eram 40 horas. Estamos no segundo módulo dessa formação, discutindo a profissão docente nesse momento. Teremos módulos sobre avaliação, módulos sobre planejamento estratégico, PDI, enfim, vários outros módulos, onde inclusive a permanência e êxito também será tratada. E o terceiro eixo, terceiro foco, a questão do estudante, não necessariamente nessa ordem, que é a questão do pertencimento. Então, trazer a temática lá para o campus fazer o estudante compreender a educação profissional, compreender o curso que ele está inserido, isso desde o primeiro dia, do primeiro momento, onde a recepção do coordenador de curso, coordenador de eixo, ele já fala sobre o curso. Então, ele tenta já, um pontapé inicial, dar essa motivação para o nosso estudante e depois ações individuais naqueles casos de maior complexidade que nós vamos identificando no decorrer dos semestres. Nós vamos trazer aqui, no caso, basicamente um caso do campus Corumbá, que é um dos nossos campi. Então, cada campus tem seu plano de ação em consonância com o planejamento estratégico da reitoria. Esse campus Corumbá é um campus de fronteira, tá? Fronteira com a Bolívia. Então, ele tem, além de todos os outros, ainda tem mais um desafio, que é exatamente o estudante que vem da Bolívia para estudar conosco, né? Que tem outra realidade, outro contexto social e bem complicado. Exatamente ali nós temos uma região de vulnerabilidade social muito intensa. E é um caso bem ímpar, né? Só que é o nosso caso de maior sucesso, por enquanto, identificado dos nossos 10 campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Então, eu quero aqui passar para a Glaucia é pedagoga e a vice-presidente da comissão permanente lá do Instituto Federal. A Tânia, que é a nossa diretora executiva, é a presidente dessa comissão, e elas com certeza têm mais propriedade para falar um pouquinho das ações. Então, eu vou passar rapidamente aqui. Muito obrigado. Bom, antes de começarmos a falar de Corumbá, é importante a gente perceber o quanto o desenvolvimento do programa vai nos incomodando
no sentido de olhar para o que já foi feito e pensar assim, será que a gente está no caminho? Né? Então, primeiro aquele levantamento de dados, muito parecido com o que ela apresentou, né, lá do IFMT, a gente fez o questionário e o questionário diz para nós algumas coisas que não nos parecia suficiente, porque você começa a perceber que existe um grupo ali dentro da instituição que nós chamamos de NUGED, né, o Núcleo de Gestão Administrativa, Educacional e Administrativa. O NUGED atende estudante, atende professor e atende pais. Então, eles conseguem, pelos registros desses atendimentos, fazer uma observação se os fatores levantados no questionário mostravam aquilo que eles percebem no dia a dia, né, fruto de seus atendimentos. E a gente começou a perceber que precisava um pouco mais. E nas conversas com o estudante, o que a gente observa? Ele recebe um questionário no Google Drive, né? De fato, o volume de respostas que volta é muito menor do que o número de questionários que a gente encaminha, mas mesmo o estudante que respondeu, quando você senta para conversar com ele ali no NUGED, você percebe que a resposta dele não é bem aquela que ele deu. Né? Lá no nosso caso, na nossa instituição, a evasão está muito ligada, intimamente ligada ao fracasso escolar, à retenção das unidades curriculares. A gente tem sim problemas de evasão ligada à questão financeira, né? A gente tem uma série de outros fatores, mas um fator que grita é: eu não estou conseguindo, eu estou reprovando, eu não estou dando conta. Né? E esse sentimento de fracasso, ele aparece muito pouco no questionário. Ele aparece mais na conversa do dia a dia, ele aparece naquele atendimento individualizado. Então, nós percebemos que o levantamento de dados precisava vir de duas fontes. Por conta disso, a gente fez o questionário e a gente fez também esse levantamento de dados junto aos profissionais do NUGED que atendem estudantes e professores. Outra coisa que nos incomoda é perceber a resposta que o professor dá e a resposta que o estudante dá, né? Para nós, da instituição, a gente tem umas respostas que caminham muito no senso comum. Eles não querem nada, eles vieram muito fraco para cá, eles vêm sem base. Né? E a gente tem uma pressa de achar motivos para a evasão que nem sempre coincide com aquilo que o estudante está sentindo de fato. E aí é importante que a gente também cruze esses dados. E que a gente vá percebendo, sim, que o programa precisa ser modificado cada vez que a gente vê que essa ação não é efetiva. E, às vezes, as nossas ações não são efetivas porque o nosso levantamento de dados é frágil, né? E a gente precisa trabalhar nisso e fazer esse levantamento frequente. Então, nós temos o propósito lá de levantar os fatores que contribuem para a evasão e os fatores que contribuem para a retenção com uma certa frequência. Porque pode ser que aquilo que os estudantes responderam em 2014 hoje não seja real. E a gente já percebeu que não é real. Né? Além do que, a gente também tem, né, um estado de dimensões muito grandes, a gente também tem realidades diversas, né, nas nossas unidades. E um outro ponto que a gente levantou, que eu acho que é importante colocar, para os estudantes que ficam, nós perguntamos quais são os fatores que contribuem para o seu êxito na instituição. Porque a gente precisa apostar naquilo que dá certo. Quando o estudante diz, se fizesse assim eu aprenderia melhor, a gente precisa ouvir. Né? Então, foi muito importante ouvirmos o estudante que está na instituição e perguntar para ele, o que é que faria você abandonar, desistir desse curso? Ou o que é que faz você estar aqui, nesse curso de informática, dentro do IFMS do Campus Campo Grande? O que tem aqui de importante que facilita o seu desenvolvimento e que te atrai para esse curso? Né? Isso também é importante ouvir, porque as nossas ações precisam estar voltadas para aquilo que a gente faz bem, né? Para que a gente consiga atingir um público maior, um universo maior daquele que chega até nós. Bom, e aí falando do Campus Corumbá, né? Acho que a gente pode ir lá para os comentários, professor. E aí nós montamos a comissão, essa comissão também trabalha em todos os campos, a gente tem essa representatividade que o professor falou, mas a gente observa assim, as ações que já vinham acontecendo, elas passam a acontecer agora com uma consciência melhor, né? Uma consciência mais ampla do que nós fazemos e da eficiência daquilo que a gente faz. Porque era muito comum a gente ouvir assim, semana de ambientação, a gente faz semana de ambientação. E todos faziam.
Mas em alguns lugares ela dava certo, em outros lugares ela não trazia... Em outros lugares ela não trazia efeitos tão esperados. E aí a gente foi aprendendo a avaliar como é que as informações foram passadas na semana de ambientação. Né? Por exemplo, a gente se propõe a explicar a organização didático-pedagógica, mas explicar a organização didático-pedagógica de um curso semestral, técnico integrado, né? que trabalha a parte profissionalizante, para um garoto de 14 anos, que vem de uma escola seriada, que tem uma realidade completamente diversa, não é possível fazer em 2 horas, 3 horas. Não tem problema, senhor. E aí, a partir daí, nós começamos a perceber, essa ambientação não pode ocorrer numa semana, não pode ocorrer num evento. A gente precisa começar a repensar essas ações. E aí, o Campus Corumbá, por exemplo, veio apresentando para nós algumas estratégias da semana de ambientação que acabaram mostrando efeitos diferentes. Por exemplo, em vez de explicar a organização didático-pedagógica logo de cara para os estudantes, eles trouxeram os egressos. E os egressos passaram a conversar com esses estudantes sobre como é que eles viveram ali, como é que eles enfrentaram as dificuldades. Dificuldades de dinheiro para comer no campus, porque eles precisavam ficar na permanência, e para ficar na permanência precisavam almoçar, precisavam ficar o dia inteiro. Dificuldade de transporte, porque nós temos uma série de municípios que não têm transporte público, né? Então, como é que eles resolveram essas situações? E os próprios estudantes egressos foram contando para os colegas o que representou estar ali. E a gente começou a perceber que essa ambientação fazia mais sentido do que aquela que nós, instituição, preparávamos. E nós encontramos outros momentos, né? O Campus Corumbá encontrou outros momentos para a conversa com o estudante, para explicar a organização didático-pedagógica. Né? Eles fizeram, inclusive, uma atividade, professor, já nem estou olhando, eles fizeram, inclusive, uma atividade de uma cartilha. Os estudantes construíram uma cartilha para quem está chegando. Né? Como é que você se comporta aqui? Né? O que significa aqui a retenção? O que você pode ficar de DP? Né? Então, essas questões todas foram sendo trabalhadas para que eles ganhassem esse sentimento de pertença. Né? Uma coisa extremamente importante... Aí, pode deixar mais para você. Uma coisa extremamente importante que a gente percebeu que é assim, um exemplo extraído da área da saúde. A gente está lidando com um problema, um fenômeno que é a evasão e a retenção. Né? E o que a gente observa? É muito comum na instituição se observar uma série de ações isoladas. Cada servidor, né, com uma ação que lhe toma muito tempo, muita energia, mas que essas ações não conversam entre si. E aí a gente começou a perceber que essas ações precisam estar divididas conforme a gravidade e a abrangência do problema, né, do fenômeno. Então, a gente tem algumas ações que ocorrem para todos os estudantes, que visam estimular esse sentimento de pertença, a crença de que esse curso dá certo, de que eu posso dar certo nesse curso. Então, existem algumas ações que atendem 100% da população do campus. Por exemplo, o atendimento à PE, né? Permanência de estudante. O estudante tem a possibilidade de vir no contraturno para tirar dúvida com os professores. Ou uma ou outra palestra que é feita, a semana de ambientação. São ações voltadas para 100% da população, no sentido de fazer com que eles comecem a adquirir essa atitude muito pessoal de acreditar no curso, acreditar na possibilidade de estar ali e nas ferramentas que a instituição está lhe oferecendo. Porque eu não sei se vocês observam, mas o estudante chega ao Instituto Federal, ele não acredita na permanência do estudante. Ele não acredita que vai ter um professor esperando por ele para tirar a dúvida dele num determinado horário. Porque isso não é da realidade da educação brasileira. Né? Então, a gente precisou de um trabalho de convencimento, tanto do docente, né, de como fazer. O Campus Corumbá fez um trabalho intenso de explicar ao professor como deve funcionar essa permanência. Como eu recebo o estudante que chega até mim? Que tipo de pergunta eu faço para ele? Né? Como é que eu lido com isso? Por exemplo, uma vez eu vi um debate assim, o professor de matemática pode atender permanência de outro professor? Não pode, porque senão vira um professor contra o outro, o aluno vai falar mal do outro, né? E a gente começou assim, a gente tem que saber o que perguntar para o estudante.
A gente não vai perguntar para ele como é que o seu professor explicou isso. A gente vai perguntar o que você já entendeu, o que você não está entendendo, do que você precisa, né? Então, a forma como a gente aborda também faz com que ele se veja agente do processo de ensino-aprendizagem, que a instituição está ali para apoiá-lo, mas o caminho é percorrido por ele, né? Então, isso foi um trabalho feito com os docentes. E aí, num segundo nível de gravidade, que tem uma frequência menor, a gente pega aqueles grupos que a gente já começa a observar que fazem parte desse risco. Lá a gente não usa muito a expressão risco de evasão, a gente usa o potencial, né? Aluno que tem potencial evasor, né? Aquele que quando você olha para as características dele e compara com aquele que evadiu, você fala, esse cara está fugindo, a gente tem que pegar, né? Então, é um grupo menor que 100%, mas é um grupo ainda grande. E a gente precisa de algumas ações para esse grupo, né? Então, eles já estão pensando lá, por exemplo, no que eles chamam de resgate pedagógico, que todo mundo conhece como nivelamento, né? Então, esse estudante, a gente vai participar de oficinas de aprendizagem de língua portuguesa, de matemática, né? No sentido de trazer para ele aquele conteúdo que está faltando para que ele consiga absorver o que vem de novo e dar continuidade aos seus estudos. E no terceiro nível, que é um número menor de estudantes, mas uma gravidade maior, eles começam um atendimento muito mais voltado para a família, né? Ouvir a família desse estudante, já fizeram até visitas às escolas onde o estudante estudou para conhecer um pouco desse histórico, né? E a gente começa a perceber assim, mas como dá conta disso? Dá conta porque é um grupo menor, eu não vou fazer uma ação tão específica para 100% dos meus estudantes, mas eu vou fazer para aquele que precisa, né? E nós estamos entendendo hoje que esse é o ponto mais forte do programa nesse momento, é entendermos que existem ações que vão atingir um universo grande de estudante, atingindo esse universo, um estudante contamina outro, tanto na educação básica como no ensino superior, né? E que existem ações que são mais específicas. Se nós soubermos pensar essas ações, o gasto de energia é menor e o resultado é maior, né? Então, hoje, né, depois de todo esse programa, que é muito parecido com o que a gente já está ouvindo aqui, o que eu acho que é importante deixar para vocês é essa reflexão. Será que a gente não está gastando muita energia com ações que não estão cumprindo, porque elas não estão tão relacionadas assim aos nossos fatores ou ao grupo que precisa daquela ação? Né? Então, é essa reflexão que eu acho que é importante a gente fazer nesse momento para rever os nossos planos, né? Obrigada, professora Glaucia. E agora o Instituto Federal de Goiás, com mais um pedagogo, uma mesa, eu nunca estive numa mesa com tantos pedagogos, que bom, né? E nós temos agora a apresentar o plano que nós fizemos pelo Instituto Federal de Goiás, e o Tiago vai fazer essa apresentação. Boa tarde a todos, como a Adriana já introduziu, mais um pedagogo nessa mesa, até parece que foi combinado. Meu nome é Tiago, faço parte da Pró-Reitoria de Ensino e atualmente estou na coordenação de registros de diplomas. Então, se o aluno teve êxito, ele chega em minhas mãos. E se não teve, a gente agora está discutindo para fazer uma forma desse aluno chegar até lá em minhas mãos e entregar esse diploma para ele. Aqui a gente vem apresentar o nosso plano de permanência e êxito, que a gente planeja que eles venha com uma atuação de 2016 até 2018. Então, já está quase na hora de começar a reformular. O IFG, para quem não conhece, nós aqui em Goiás temos 14 campos, e esses campos eles estão distribuídos em todo o espaço do estado, e ao contrário do que acontece no Mato Grosso, que tem campos que chegam a 1.000 quilômetros de distância, os nossos aqui, o mais distante, nos chega a 400, então acaba sendo mais fácil de estar presente. E como estado da arte, esse plano ele foi construído a partir dessa demanda que foi levantado pelo TCU com o Acordo 506 de 2001, como a professora Rosimeire apresentou hoje cedo, e seguiu as orientações da nota informativa 138 da CETEC.
E aí a gente acabou absorvendo esse conceito que a nota informativa trazia a respeito da evasão, da retenção e do êxito dos nossos alunos. E o nosso plano, ele traz como principal objetivo, que é o diagnóstico das causas de evasão e retenção no IFG, mas não é só discutir e descobrir o porquê que estamos perdendo o aluno, mas também trazer ações que promovam a permanência e o êxito dele. E aí, como objetivos específicos, trouxe o diagnóstico das causas, as medidas de intervenção e as propostas de estratégias, que foi apresentado ao longo do plano na forma de uma tabela, em que para cada causa de evasão e retenção, a gente tentou buscar uma medida de intervenção. Também tem a proposição de uma garantia de monitoramento e avaliação do plano, para que ele se permaneça atualizado, e propor novas ferramentas, uma ferramenta voltada mais para a realidade institucional do IFG. Também foi proposta a constituição de uma comissão permanente, a partir de tudo que a gente observou nessas pesquisas e no levantamento para a composição do campo, viu-se que é importante que se haja esse trabalho permanente aqui dentro. Então vai ser instituída uma comissão permanente no âmbito da reitoria e também as subcomissões nos campos, para fazer o acompanhamento e atualização dos planos ao longo dos períodos. E com isso, estamos estabelecendo a política de permanência e êxito, incluindo ela na discussão do PPI e do PDI, que vai ser o próximo trabalho que o IFG estará fazendo agora, após o período eleitoral. Como metodologia, a partir dessa determinação do TCU e da nota informativa, foi-se constituído uma comissão geral, e essa comissão geral ela contou com representantes das 5 pró-reitorias, não ficou focada só na extensão e nem no ensino, mas a gente acha importante também que a pesquisa e pós-graduação, ela tem também os seus alunos, tem as suas evasões. A pró-reitoria de administração, ela está intimamente vinculada, porque a verba que vai para o campus, ela tem que refletir no êxito do nosso aluno. Então, convidamos cada pró-reitoria a enviar membros para a constituição da comissão geral. E essa comissão, ela passou por algumas reformulações, com entradas e inclusões de membros, e o nosso plano ele vai ser aprovado por nosso Conselho Superior. No âmbito dos campos, foi constituído subcomissões locais, com a proposta de diagnosticar e levantar medidas de intervenção, seguindo uma metodologia por modalidade de ensino e por curso, apesar de que nem todos os campos eles seguiram essa orientação, mas respeitando a autonomia de cada subcomissão, a gente tentou aproveitar o máximo que foi levantado. E nas medidas de causas que levam à retenção e evasão, foi observados os fatores internos voltados para dentro do IFG e os fatores externos, onde o aluno ele foi entrevistado. Alguns campos trouxeram a entrevista diretamente com os alunos que estão no curso e também com os alunos que evadiram, fizeram esse trabalho de resgate, e outros aplicaram apenas um questionário para fazer um levantamento desses dados. Então foram constituídas 14 subcomissões, e essas comissões elas foram elaborar um plano local, e esse plano local ele é aprovado pelo CONCAMPUS, pelo Conselho de Campus. Essas subcomissões elas tiveram como dados para trabalhar aquela planilha que foi enviada pela CETEC com os dados que o TCU levantou, e essa planilha ela foi trabalhada junto com o Núcleo de Planejamento e Estatística do IFG, a partir também dos dados do Sistema Visão. Esse Sistema Visão ele foi construído na Diretoria de Administração Acadêmica do IFG, que é vinculada à Pró-Reitoria de Ensino, pelo professor Renan, e esse sistema ele faz um espelho do nosso sistema acadêmico, de gestão acadêmica, e a gente consegue ter, por forma de relatórios, uma visão geral. Então, a partir das demandas que foram postas à DAA, a Diretoria de Administração, foram criados relatórios. Então, a gente tem relatórios de mapa de nota, relatórios de frequência. Então, fica mais fácil o campus, e no caso as subcomissões, fazerem um acompanhamento mais sistêmico. E também, professor Adilson, quando a professora estava apresentando, ela falou a questão do SISTEC. O Visão ele consegue fazer uma sincronização com os dados do SISTEC, junto com o nosso sistema acadêmico, e ter os dados mais fidedignos para fazer um acompanhamento mais rápido.
E aí o cálculo dos indicadores foi realizado a partir da orientação da CETEC na nota explicativa. E aí a comissão geral ela propôs um instrumento de diagnóstico com base num documento orientador que a gente encontrou, e hoje esse documento ele encontra-se na página do Instituto Federal do Tocantins na íntegra, para quem quiser consultar. Mas, apesar da gente ter esse documento orientador, garantimos a autonomia das subcomissões para que elas fizessem o trabalho da forma que elas achassem melhor e que atingissem os seus alunos. E, por fim, os dados eles foram apresentados na forma dessas tabelas, onde a gente tem os fatores individuais, fatores externos, e junto com os fatores que levam à retenção, a gente também colocou as possíveis causas, levantadas a partir das entrevistas com os questionários aplicados aos alunos, e para cada fator e causa, a gente, junto com a equipe multidisciplinar, propôs medidas de intervenção, e não só proposição de medidas, mas também prazos de execução, para que a gente pudesse ver esse plano ser executado. E os responsáveis pelo monitoramento de cada medida. E essa metodologia ela seguiu também esse documento orientador para a rede federal. E aqui a gente traz um pouco do que foi diagnosticado, e a gente dividiu a apresentação com os dados levantados para os cursos técnicos, para os cursos de graduação, e também acho que foi um diferencial aqui no IFG, que a Diretoria de Educação à Distância ela também fez esse trabalho com os alunos evadidos dos cursos de educação à distância. A gente traz também os dados que foram levantados dentro daquela diretoria. Então, quanto aos cursos técnicos, os fatores individuais, praticamente eles se repetem no que foi apresentado aqui. São os fatores de dificuldade de adaptação da vida acadêmica, dificuldade de aprendizagem, fatores familiares, e para cada um desses a gente tem as possíveis causas levantadas pelos alunos. Para a proposição do plano geral, a gente, na comissão central, nós fizemos a sistematização, pegamos o que foi comum nas 14 subcomissões para a criação desse plano geral. E como apêndice do plano, tem os planos das subcomissões apresentando a realidade de cada campus do IFG. Então aqui nós temos os fatores individuais, dificuldades financeiras e de familiar, falta de tempo para se dedicar ao estudo, falta de conhecimento do curso e da instituição. Então são vários fatores nessa questão dos cursos técnicos. Quanto aos fatores externos, aí já tem a questão do deslocamento, que também foi abordado pelos outros campos. A questão do estágio curricular, ele apareceu aqui no IFG como fator de retenção, porque muitas vezes o aluno ele vai cursando o seu curso, deixa o estágio lá para o final, e acaba que nesse final ele tem a dificuldade de encontrar vagas, ou então ele já cursou as disciplinas e quer ingressar no curso superior, mas não fez o estágio, ele acaba desistindo de concluir o curso para ter a formação profissional e opta pela certificação do Enem, já que ele tem toda essa base conceitual ao longo dos 3 anos que ele teve. Agora tivemos a finalização desse processo nessa versão do Enem, agora não vai servir como certificação. Apareceu também essa questão do reconhecimento social e da baixa remuneração profissional, como fator externo. Aqui, os levantamentos da Diretoria de Educação à Distância, dificuldade de atração à vida acadêmica, dificuldades de aprendizagem, dificuldades no trabalho, de conciliar o curso e o trabalho, apesar de ser um curso à distância, mas ele exige que esse aluno faça suas atividades no ambiente virtual, perda de motivação e de frustração com o curso, ingresso no curso superior, foi observado isso também na questão com a oferta dos cursos da educação à distância, eram cursos subsequentes, alguns alunos eles ingressaram no curso superior e por isso abandonaram o curso subsequente que ele estava fazendo. E as dificuldades financeiras. Tem também a indiferença entre coordenadores, professores e tutores, uma questão que deve ser trabalhada dentro da instituição. A relação professor-aluno e a relação aluno-técnico-administrativo, que aí além de ter essa questão do contato presencial, que a gente vê essas dificuldades da relação professor-aluno no contato presencial, ela aparece também no contato do aluno à distância. E a comunicação entre a diretoria e os polos.
Vamos para os fatores externos. Dentre os fatores externos aparece a dificuldade e ineficácia de transporte, porque é um curso à distância, mas tem os momentos presenciais também. E alguns polos, eles abarcam municípios vizinhos e esse aluno ele tem que deslocar até esse polo. Irregularidade nos pagamentos dos auxílios e problemas familiares e de fatores pessoais. E agora, por fim, os fatores que foram diagnosticados para os cursos de graduação. Alguns se repetem em relação aos demais níveis. Aparece a falta de motivação com o curso, e mais à frente aparece também a questão do reconhecimento social desse curso. Ao longo do curso, o aluno vai vendo que o curso, o que ele escolheu não tem o reconhecimento social, ele acaba evadindo para procurar outra formação. Como fator também apareceu lá a gravidez, ela não apareceu em nossos dados dos cursos técnicos, mas aparece no curso superior como fator de evasão e retenção. Aqui no nosso caso, o TCC no curso superior, ele aparece também como fator de retenção, porque o aluno, muitas vezes, ele deixa para o final e acaba não conseguindo finalizar essa atividade, ou ele encontra dificuldades em conciliar as disciplinas, quando o TCC é integrado com as disciplinas, com as demais atividades do curso. Então, acaba retendo e ultrapassando o seu período de integralização. Os fatores externos. Dentro dos fatores externos aparece novamente a questão do deslocamento, o estágio, reconhecimento social. Outro ponto que aparece tanto no superior quanto nos técnicos é a questão da segurança, a ausência de segurança ao redor dos campos, o que dificulta, em especial, os alunos do turno noturno. Irregularidade nos pagamentos dos benefícios, os avanços tecnológicos promovendo a defasagem do curso. Apareceu também essa questão da tecnologia em relação às metodologias que é ofertada aqui, como fator externo. E a ineficácia do transporte, saúde e segurança pública, que alguns alunos relataram que o transporte viabiliza ele frequentar o curso e acaba levando a retenção pelo elevado número de faltas. E aqui são os membros da comissão central, onde tem os representantes das 5 pró-reitorias, onde há o predomínio da pró-reitoria de ensino, tem o maior número de membros. E é isso o nosso plano. Obrigado.